A gente está estudando, irmãos, na nossa escola dominical sobre a cosmovisão cristã, tá certo? Se os irmãos que estão assim nas extremidades quiserem se aproximar, podem fazê-lo, tá bom? Se quiser se concentrar mais aqui, fique à vontade para fazê-lo. A gente está estudando sobre a cosmovisão na religião cristã, e a gente, semana passada, começou a tratar especificamente dessa temática de religião na cosmovisão cristã. E nós vimos algumas coisas muito importantes que a gente precisa compreender, tá? Só um momento. Então, na semana passada, a gente conversou sobre a universalidade da religião, tá? A gente pensou à luz da Escritura, à luz da teologia bíblica, à luz do próprio testemunho da história, que a religião, ela é um fenômeno universal. Todo ser humano, ele é religioso. Não importa o grau de instrução que ele tenha, não importa a sua riqueza, não importa a sua posição social, não importa onde ele mora, o ser humano, ele é essencialmente religioso. E João Calvino, ele dizia que o Senhor colocou no homem uma semen religionis, ou uma semente religiosa. João Calvino usava essa expressão para se referir à nossa religiosidade inata. Então, nós temos, amados irmãos, um senso de divindade. O culto, ele faz parte da nossa essência, ele faz parte da nossa natureza. E a gente trabalhou isso na semana passada. Agora, a grande questão é: por que Deus, colocando esse senso religioso em nós, colocando esse anseio pelo divino, pelo transcendente, por que há tantas manifestações culticas que não agradam a Deus? Por quê? Qual é a razão disso? O que aconteceu? Hoje eu quero começar pensando com vocês sobre a perversão da religião, certo? Abra, por favor, a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Do versículo 21 até o versículo de número 25. Romanos 1, de 21 a 25. Diz assim a Sagrada Escritura. Os irmãos acharam o texto? Amém, irmãos? Ok. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário,
se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Amém. Antes da gente falar um pouquinho sobre esse texto, a gente vai retroceder para a criação. Deus criou Adão e Eva para que eles e a sua descendência pudessem amar e adorar ao Criador. Mas a desobediência, preste atenção porque isso é importante para a gente entender. A desobediência de Adão e Eva, dos nossos primeiros pais, os levaram a um estado de afastamento e de rebeldia contra o seu Criador. Perceba que em Gênesis capítulo 3, a gente já trabalhou esse texto em outras oportunidades, há ali aquilo que Francis Schaeffer chama de alienação cósmica. Há ali uma desconexão do ser humano consigo mesmo, com a natureza, com os outros seres humanos e com o Criador. Você percebe que, por causa da queda, Adão e Eva percebem que estavam nus, e quando Deus os procura, Adão diz que estava com medo, e por isso se escondeu do Senhor. Quando nós olhamos, deixa eu só passar aqui o slide, irmão, isso aqui a gente já trabalhou, tá? Toda essa questão aqui da realidade da religiosidade, certo? A universalidade da religião, tudo isso aqui a gente já trabalhou semana passada. Ok, muito bem, é isso aqui. Então, o que nós percebemos com a queda? Com a queda, nós percebemos que Adão e Eva, eles se afastam de Deus, eles agora têm um problema de relacionamento consigo mesmo. Adão, de certa forma, culpa a Eva pela sua queda, quando diz para Deus: a mulher que tu me deste, me deu do fruto e eu comi. Nós percebemos também, naquele evento, que o homem começa a ter problemas emocionais. Adão diz que teve medo, ali surgiu o medo na queda, e por isso ele se esconde. E nós vemos também ali que o ser humano, ele agora teria uma natureza que não seria sua amiga. Ele não viveria em plena harmonia com a natureza. Ele iria produzir cardos, abrolhos e espinhos. Enfim, o sofrimento seria uma realidade. A mulher teria filhos em meio ao sofrimento. E esse homem, por causa da sua separação de Deus, em virtude do pecado, ele iria sofrer consequências. Diz a Bíblia que o homem é expulso do jardim do Éden, e aquilo retrata exatamente o seu estado de afastamento de Deus e de morte. Tanto que a ideia de Gênesis capítulo 3, capítulo 2, quando Deus diz: se você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente você morrerá. E a ideia ali no texto hebraico é: morrendo morrerás.
Se você comer desse fruto, morrendo você vai morrer. Ou seja, a morte se tornou algo participante da realidade humana, a partir de Gênesis 3, a partir da queda. Então veja, Adão foi criado para amar ao Senhor, mas por causa do seu pecado, por causa da sua transgressão, ele se desconectou de Deus. Só que isso não alterou a essência religiosa dele, mas mudou completamente a direção da sua religiosidade. O que nós temos então em virtude da queda? Nós temos a corrupção da religião. Por que existem religiões falsas? Religiões, que não expressam exatamente a vontade de Deus, por causa da queda. Se você for para o capítulo seguinte, Gênesis capítulo 4, nos mostra ali 2 cultos. Aqueles 2 cultos são oferecidos por 2 irmãos. Quais os nomes deles? Caim e Abel. Eles eram filhos de quem? De Adão e Eva. Um desses cultos agradou ao Senhor, que foi o culto de Abel. E o outro culto não agradou a Deus, que foi o culto de Caim, a ponto que Caim ficou muito irritado, fechou a cara, e o restante da história vocês conhecem. Ele termina assassinando o seu irmão. Perceba, irmãos, Gênesis 3, a queda. Gênesis 4, já são apresentados os 2 filhos do primeiro casal. E o que nós temos? Nós temos culto. Caim e Abel eram pecadores, mas eles continuaram cultuando. Por que eles continuaram cultuando? Porque eles tinham uma semente religiosa. Se você prossegue em Gênesis capítulo 4, verso 26, fala sobre Enos, que era um descendente de Sete. Sete foi filho de Adão e Eva, e diz o texto que nesse tempo se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, o ser humano, ele vai adorar. A questão é a quem ele vai adorar e como ele vai adorar. O que aconteceu? A religião, ela se corrompeu por causa da queda. Está claro até aí? Tranquilo? Fácil, né? Simples. Volte para o texto de Romanos, capítulo 1, que a gente leu no início. Há uma busca por uma divindade, ela é inata ao ser humano, mesmo que a própria pessoa se considere um ser divino, mesmo que ela se autoglorifique, há uma busca por Deus, há um anseio pelo transcendente, pelo sobrenatural, pelo significado da existência, com uma relação com alguém ou com algo que me satisfaça, que me supra. Por que o ser humano tem isso? Ele tem isso porque Deus colocou nele, usando a expressão de Calvino novamente, a semente religiosa. Só que, por causa da queda, o ser humano, ele se tornou incapacitado de por si só encontrar a Deus. Por quê? Porque a queda, irmãos, ela não nos enfermou. A queda, ela nos matou, ela nos cegou, ela nos inabilitou para uma relação íntegra com Deus. Aquilo que a teologia reformada chama de depravação total. Vou explicar isso.
né? O que significa, se você estiver estudando algum livro de teologia reformado ou algum comentário, e você vê a expressão, o ser humano é totalmente depravado, e tem gente que olha e diz, eu não sou totalmente depravado não, porque a gente pensa em depravação muito em termos sexuais, mas depravação total, segundo a perspectiva da teologia reformada, significa que todas as áreas do ser humano foram corrompidas por causa do pecado. Não há nenhuma área em nós que não tenha sido danificada pelo pecado. Pelo pecado. Existe algo, isso é mais recente, nos últimos anos, que alguns teólogos da área de aconselhamento bíblico, eles falam sobre efeitos noéticos do pecado. E quando eu li essa expressão a primeira vez, porque na minha época de seminário, eu não tive contato com essa expressão. Efeitos noéticos do pecado. Quando você ouve a expressão noético, você lembra o quê? Noé, na hora, né? Efeitos noéticos do pecado. E aí eu fui pesquisar. O que são efeitos noéticos do pecado? A expressão noética vem de um termo grego chamado nous. Transliterando é N-O-U-S, nous. E o que significa essa expressão nous? Significa mente. Então, o que são os efeitos noéticos do pecado? É que o pecado, ele atingiu a nossa mente. Ou seja, nós não podemos confiar completamente no nosso raciocínio, no nosso pensamento, ele nos engana. E a Bíblia usa uma expressão que envolve mente, sentimento e vontade, chamada coração. Coração na Bíblia é o ser interior do homem. E a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso. E ele é desesperadamente corrupto. Então note bem, imagine uma pessoa que ela é privada de visão. Ela é cega. Para que ela possa se locomover adequadamente em um ambiente, ela precisa ser guiada. Ela precisa de ajuda. Ela não consegue sozinha encontrar o caminho. Ela não consegue se locomover de maneira exitosa. Por quê? Porque ela não vê. O que aconteceu conosco? Por causa da queda, nós morremos, então nós não conseguimos reagir por nós mesmos a Deus, e nós estamos cegos espiritualmente, o diabo nos cegou. Tudo isso por causa da realidade da queda. Então veja, observe aí o texto de Romanos 1. Porque a gente está pensando na perversão da religião. E a perversão da religião se chama idolatria. A idolatria, irmãos, ela é como se fosse a mãe dos outros pecados. Tá? Qual é o primeiro mandamento do decálogo? Do decálogo. Essa é a síntese. Qual o primeiro mandamento do decálogo? Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Qual é o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Esses dois mandamentos tratam sobre o quê? Idolatria. Exatamente, idolatria. E como é que Jesus resume os 10 mandamentos? Amor. Amor a Deus com todo o coração e entendimento, força e alma, e amor ao próximo como a si mesmo, certo? E aí Jesus amplia isso, mostrando que nós devemos amar o próximo como ele nos ama. Então note que os 2 primeiros mandamentos, eles tratam de idolatria. De idolatria. Por que nós pecamos?
Por que que nós pecamos contra Deus? Porque de alguma maneira, naquela situação específica, o nosso amor ao pecado foi maior do que o nosso amor a Deus. Está entendendo? O nosso desejo de pecar, a nossa inclinação ao erro, foi mais forte do que a nossa devoção a Deus. Então o que é isso? Isso é idolatria. Algo na minha vida se tornou mais importante do que Yahvé. Algo na minha história trouxe para a minha realidade mais anseio, mais busca de significado do que o Senhor. O que é isso? É idolatria. É nós colocarmos algo ou alguém em lugar de Deus. É nós buscarmos em algo ou alguém significado fora de Deus. Então, vamos lá, para a gente entender. Romanos capítulo 1. Qual é o argumento de Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 22? O argumento de Paulo é o seguinte: nós não glorificamos o Deus verdadeiro, e como consequência de não fazermos isso, nós iremos glorificar algum aspecto da criação. Nós iremos transformar a criação no nosso Deus. E o que é isso? Isso é idolatria. Veja, olhe comigo, por favor, novamente a sua Bíblia. Verso 21 de Romanos, diz assim: porque tendo conhecimento de Deus. Que conhecimento é esse? De onde veio esse conhecimento de Deus? De onde que a humanidade tem esse conhecimento de Deus? Hein? Da própria natureza. Porque o verso 20 diz que os atributos invisíveis de Deus, ao seu eterno poder, a sua divindade, são claramente reconhecidos por meio das coisas que foram criadas, por meio das coisas que Deus fez. Isso torna os seres humanos indesculpáveis. Então, eles têm conhecimento de Deus. A revelação natural é suficiente para dar ao homem conhecimento de Deus. Mas o que é que eles fizeram? Eles tiveram uma rejeição consciente. Eles tinham um conhecimento suficiente, mas eles rejeitaram de modo consciente. Diz o texto que eles fizeram duas coisas. Duas coisas. Primeiro, eles não glorificaram a Deus por quem Deus é, verso 21. E segundo, eles não deram graças a Deus pelos seus feitos. Perceba que o texto, ele está nos mostrando o seguinte: que quando o ser humano rejeita a verdade, ele vai abraçar a mentira. Quando o homem diz não a Deus, homem aqui é ser humano, tá, irmãos? Quando o ser humano diz não a Deus, ele vai acolher um falso Deus. Não tem jeito, ele é adorador. Isto é, a ausência da verdade sempre vai assegurar a presença do erro. No mundo espiritual não há assim neutralidade. Fulano de tal é coluna do meio, né? Não é nem preto nem branco, não é nem espiritual nem não espiritual. Não há neutralidade. A ausência da verdade vai assegurar a presença do erro. A humanidade tinha a revelação de Deus, revelação na natureza, e lá em Romanos 2 diz que Deus revelou também na consciência. Tendo esse conhecimento suficiente, eles não glorificaram a Deus, ou seja, eles não reconheceram quem Deus é,
Porque glorificar a Deus não é acrescentar a glória a Deus. A gente não acrescenta a glória a Deus, Deus é. Eu não aumento Deus em nada. Eu simplesmente reconheço quem Ele é. Eu simplesmente atribuo a Deus a glória que é devida a Ele, porque Ele é Deus. Então, glorificar a Deus é isso. Eles não glorificaram a Deus por quem Deus é, e eles não agradeceram a Deus pelo que Deus fez. Ou seja, foi uma rejeição consciente. E o que acontece? Aquilo que começa na mente, deságua na alma, no coração, e se manifesta no comportamento. Veja o que o texto nos mostra. Há uma rejeição consciente, e então há um comportamento inconsequente. Verso 22, verso 21 ainda. Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Os irmãos estão acompanhando? Pelo contrário, se tornaram o quê? Nulos. Eles se tornaram o quê, irmãos? Nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Ou seja, o raciocínio errado levou as trevas para o coração humano. Ou seja, quando o homem não tem o conhecimento de Deus, ele perde a referência de santidade, de certo e de errado. Ele não tem iluminação espiritual. Ele agora vive na obscuridade. Mas olha o que o texto continua dizendo. Observe a realidade de obscurantismo, de embotamento mental, de desespero emocional e depravação espiritual do ser humano. O texto diz, versículo de número 22, dizendo que eram sábios, eles se tornaram o quê? Tolos ou loucos. Eles se arrogavam da sabedoria deles. O ser humano, ele se exalta pelo seu conhecimento, e nessa autoexaltação, desassociado de Deus, na verdade, ele não está sendo sábio coisa nenhuma, ele está sendo louco. Qual o resultado disso? Conhecimento suficiente, rejeição consciente, comportamento inconsequente. Qual o fruto disso? Verso 23, idolatria irreverente. Idolatria irreverente. Diz o texto no verso 23, e trocaram a glória do Deus incorruptível, por quê? Por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Veja, algo começou na mente, desceu para o coração e desaguou onde? Resultou onde? Na religião. Veja, a questão mental manifesta por uma rejeição a Deus, resultou em uma falsa religião. Eles não aceitaram o conhecimento de Deus, eles preferiram crer na sua própria sabedoria. E qual foi o resultado disso? Eles mudaram a glória do Deus incorruptível em imagens de homens, de aves, de quadrúpedes e répteis. O que é isso? Isso é uma loucura.
Isso aqui, irmãos, é o nível mais baixo de degradação espiritual. O que o ser humano fez? Ele reduziu Deus a 2 pernas, a 4 patas e finalmente a rastejar sobre o ventre. Mas eles se dizem sábios. Eles se dizem sábios. E aí o texto vai continuar no verso de número 24, dizendo que por isso Deus os entregou. Essa expressão entregar aqui, ela se refere a uma ação judicial, entregando um prisioneiro para que ele cumpra a sua sentença. Então Deus os entregou, e os entregou a quê? A impureza deles mesmos, pelos desejos do coração deles, para o quê? Desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, a idolatria gerou uma filha. E qual é a filha? A imoralidade. Está entendendo? O que Deus fez? É como se Deus dissesse: vocês querem pecar? É isso que vocês querem? Faça-se a vontade de vocês. Vocês querem pecar? Então eu estou tirando os limites. Pequem. Pequem. Então a raiz do pecado, irmãos, é a perversidade religiosa. E o fruto disso é o quê? É a corrupção moral. Note bem, nós vivemos em uma sociedade que deturpou o sexo. O sexo virou um deus da sociedade contemporânea. Percebe como tudo está ligado a sexo? O sexo é uma bênção que foi pervertido pela sociedade. E o que esse texto está nos mostrando? Esse texto nos mostra a razão disso. Uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito de sexo. Se uma pessoa tem uma visão errada de Deus, consequentemente, ela adentra na idolatria e ela vai ter uma imagem pervertida e pecaminosa de sexo. E aí o texto nos mostra que Deus abandona o homem para que ele cumpra os desejos do seu coração e para desonrarem o seu corpo entre si. Por quê? Verso 25: porque eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Eles adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador. Deu para entender isso? Queria tentar, em termos simples e rápidos, explicar o que esse texto está nos mostrando. Então presta atenção. Nós temos uma natureza religiosa. E o ser humano se recusa a adorar o verdadeiro Deus, que se revelou na natureza. Qual o resultado disso? Ele vai adorar falsos deuses. Usando Calvino novamente, Calvino diz: a imaginação do homem é, por assim dizer, uma perpétua fábrica de ídolos. A imaginação do homem é uma perpétua fábrica de ídolos. Então, veja, mesmo que em especificidades algumas dessas questões não se manifestem, por exemplo, nem todo mundo adora um quadrúpede, nem todo mundo adora um réptil, certo? Mas todo ser humano, no seu estado de queda, ele é idólatra. Por quê? Porque o nosso coração, ele é, usando Calvino, ele é uma fábrica de ídolos. A gente cria ídolos. A gente pode criar qualquer ídolo, irmãos. Qualquer ídolo. Chegou aí o iPhone o quê? 14, vocês aí que tem iPhone. O iPhone 14, não sei nem qual é o preço.
Então o cara compra um iPhone. O que é um iPhone? É um objeto. Custa quanto? Quem comprou aí, por favor, pode confessar. Não é pecado, não. Quanto? 16 mil. Entendeu? Então, se você compra um iPhone, depois diz, eu quero trocar por um carro. Né? Tá? E aí você faz um negócio. 16 mil. Vamos caminhar 5 minutos e a gente vai parar. Tá? Então, assim, 16 mil. Por mais valioso que ele seja, ele não vale a sua vida, não vale o seu filho, não vale o seu cônjuge, não vale uma alma. Mas às vezes a gente pega uma coisa valiosa, que é boa, e facilmente a gente transforma aquilo num ídolo. Facilmente a gente dá aquilo uma importância que aquilo não tem. Facilmente a gente chega e diz assim, eu não posso viver mais sem um negócio desse. Né? Um negócio arranha, é uma crise homérica. Ou seja, veja como a gente consegue transformar coisas boas e dar a elas um significado e uma importância para a nossa vida que elas não têm, que elas não possuem. Facilmente, irmãos, é tênue. É igual a humildade para o orgulho. A humildade para o orgulho é uma linha tênue. Lembra daquela história do indivíduo que ele era muito reconhecido como humilde e ele resolveu confeccionar, ou melhor, ele recebeu uma medalha que honrava a sua humildade e ele nunca mais tirou a medalha do peito? Então, da humildade para o orgulho é assim. E para a idolatria é rápido também. A gente transformar algo bom e achar que aquilo ali é quem dá significado para a gente, é quem dá sentido para a existência, que aquilo ali é quem nos dá status, é quem nos dá valor, é quem nos dá importância, e não Deus. O que é isso? É idolatria. Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, Deus fez o homem para refletir Deus. O que nós somos? Nós fomos chamados para refletir Deus. É em Deus que a gente encontra identidade, é em Deus que a gente encontra satisfação, é em Deus que a gente encontra sentido, é em Deus que a gente encontra significado. Nós fomos criados para refletir Deus. Nós somos a imagem dele. Então, quando a gente busca em outras coisas esse significado, nós estamos sendo idólatras. Deus tenha misericórdia. Mas louvado seja Deus por Jesus Cristo, né, que morreu para nos libertar da idolatria. O que é o cientificismo? Em termos simples, o cientificismo é uma concepção filosófica que diz que a ciência é superior a todas as outras formas de compreensão humana da realidade. Então é isso que o cientificismo diz. Ou seja, a ciência é superior a todas as outras formas de compreensão humana da religiosidade, seja ela da realidade, a toda a compreensão humana da realidade, seja ela religião, seja ela filosofia ou outro conhecimento, tá? Mas isso é expressão religiosa. Por quê? Porque o indivíduo diz, eu não sou religioso, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu só creio naquilo que pode ser provado empiricamente, eu só creio naquilo que a ciência me responde. O que ele está fazendo? Ele está declarando que a ciência é o juiz supremo de toda controvérsia. Ele está querendo dizer que a ciência, ela é inerrante, ela é infalível, ela lhe dá a real compreensão da vida e fora dela não há uma exata compreensão da existência. Então, a ciência é o meu Deus. Porque é ela quem me dá significado. E tudo aquilo que me dá significado é o meu Deus. É por isso que a idolatria é o pecado mais denunciado nas Escrituras. No próximo encontro eu vou parar, tá? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Eu queria terminar hoje a perversão da idolatria e entrar na religião verdadeira. Não vai dar tempo, tá? Então eu vou parar hoje e a gente vai orar e louvar a Deus, irmãos,
por aquilo que Cristo fez. Olha o nosso estado. Olha quem nós éramos. Olha a nossa antropologia. Não adianta você ter uma visão correta do ser humano. Você não consegue uma visão correta do ser humano fazendo uma análise, com todo respeito, fazendo uma análise baseada em uma antropologia ateísta. Para a gente entender o que é o ser humano, a gente precisa ter conhecimento de uma antropologia bíblica. Porque é a antropologia bíblica que nos vai dar uma precisa visão da nossa essência, da nossa natureza. Tá? Tanto como seres humanos criados originalmente bons, como também como seres humanos pecadores, como também como seres humanos regenerados por Jesus Cristo. Que o seu coração, que o meu coração saia desse lugar cheio de louvor, cheio de adoração, cheio de gratidão, porque nós pecadores como somos, inaptos de alcançarmos a Deus, Jesus morreu por nós, entregou a sua vida por nós, para nos dar vida, para nos reconciliarmos com Deus, para restaurar em nós a imagem e semelhança de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por isso. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado a Deus por podermos meditar na Tua Palavra, obrigado porque o Salvador encontrou o perdido, e nós somos aqueles que eram perdidos, que estavam perdidos, e o Senhor foi até nós, e o Senhor nos resgatou, e o Senhor nos amou, e o Senhor nos libertou de uma religião fútil, de uma religião vã, de uma religião que não nos supre, que não nos completa, porque só o Deus que nos criou nos supre, só o Deus que nos criou nos completa, só Ele nos dá significado e sentido. Queremos te agradecer por Jesus Cristo, queremos te agradecer pelo nosso Salvador, e pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor continue sondando o nosso coração, e se houver em nós, ó Deus, expressões de idolatria, que o Teu Espírito nos mostre, e que o Senhor mesmo esteja a nos libertar, e que possamos sempre, sempre adorar aquele que nos amou, aquele que nos salvou, aquele que nos dá vida, e vida em abundância. A Ele a glória, oramos em nome de Jesus, amém. Irmãos, vão na paz, Deus abençoe a todos, Deus acompanhe. Pela cruz.